Vocês sabem que Jesus é justo, reconheçam, pois que todo aquele que pratica a justiça nasceu de Deus. Primeira carta de São João, capítulo 3. Vejam que prova de amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus, e nós de fato o somos. Se o mundo não nos reconhece, é porque também não reconheceu a Deus. Amados, desde agora já somos filhos de Deus, embora ainda não se tenha tornado claro o que vamos ser. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque nós o veremos como Ele é. Romper com o pecado. Todo aquele que deposita essa esperança em Jesus se purifica, para ser puro como Jesus é puro. Todo aquele que comete pecado, comete também violação da lei, porque o pecado e a violação da lei. Mas vocês sabem que Jesus se manifestou para tirar os pecados, e o que nele não existe pecado. Todo aquele que nele permanece não peca. Todo aquele que peca não ouviu e nem o conheceu. Filhinhos, que ninguém desencamine vocês. Quem pratica a justiça é justo, assim como Jesus é justo. Quem comete o pecado pertence ao maligno, porque o maligno é pecador desde o princípio. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do maligno. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque leva dentro de si a semente de Deus. Não pode pecar, porque nasceu de Deus. Desse modo, torna-se claro quais são os filhos de Deus e quais são os filhos do maligno. Todo aquele que não pratica a justiça, isto é, que não ama o seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, não como Caim, pertencendo ao maligno. Ele matou seu próprio irmão. E por que o matou? Porque as obras de Caim eram más, e as do seu irmão eram justas. Não estranhem, irmãos, se o mundo odeia vocês, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos aos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Compreendemos o que é amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, nós também devemos dar a vida pelos irmãos. Se alguém possui os bens deste mundo e vê no seu irmão em necessidade, fecha-lhe o coração. Como pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com obras e de verdade. Desse modo saberemos que estamos do lado da verdade, e diante de Deus poderemos tranquilizar a nossa consciência. É isso mesmo, que a nossa consciência, mesmo que a nossa consciência nos condene, porque Deus é maior do que a nossa consciência. Ele conheceu todas as coisas. Amados, quando a consciência não nos condena, sentimos confiança para nós dirigirmos a Deus e recebemos tudo o que lhe pedimos, porque cumprimos os seus mandamentos. Fazemos o que agrada a Ele, e o seu mandamento é este: que tenhamos fé no nome de Jesus, e nós amemos uns aos outros, conforme Ele nos mandou. Quem cumpre os mandamentos dele está com Deus, e Deus está com ele. Assim, graças ao Espírito que Ele nos deu, reconhecemos que Deus está conosco. João começa um novo tema: Deus é justo. Jesus Cristo manifestou inteiramente a Deus porque, através da sua vida, mostrou concretamente o que é a justiça divina. Do mesmo modo, quem pratica a justiça mostra que é filho de Deus, justo. A semelhança de Jesus, não basta ser batizado para ser filho de Deus, é preciso praticar a justiça. Essa é a realidade, porém ainda está em crescimento, e só se realizará totalmente quando puderem contemplar toda a glória de Jesus Cristo. O mundo não reconhece o Deus justo, porque o princípio que rege na vida do mundo é a injustiça. Desse modo, o mundo considera como inimigos perigosos o Deus justo e seus filhos que revelam a justiça.
Praticar a justiça é amar o irmão. Esta é a vida na graça de quem conheceu a justiça de Deus. Seu amor pelos homens, revelado em Jesus Cristo, quem não ama o irmão pratica a injustiça, isto é, está do lado do maligno, e vive no pecado, que é odiar o irmão. Esse ódio, porém, não é apenas sentimentos interior, é princípio de vida que rege todo pensamento e ação, e se manifesta através de preconceitos, separatismo e exploração, e opressão. Com Jesus começou a era da justiça, o amor ao irmão, leva a relação, a comunhão, a partilha e a fraternidade. O dom do Espírito produz nas pessoas a contínua memória e compreensão sobre a pessoa de Jesus. É o Espírito, portanto, que gera a fé em Jesus e fé e compromisso que produz vida nova. Essa vida, porém, não se traduz apenas por um conhecimento intelectual, mas pela prática do mandamento do amor, que não significa apenas amar com sentimentos e com afeto, mas através de ações concretas que promovam a vida e a liberdade dos irmãos. A prática do amor não tem limites, pois devemos amar como Jesus amou, assim como ele foi até o fim dando sua vida por nós. Também nós devemos dar a vida pelos irmãos. O Evangelho não pede que sejamos perfeitos para depois amar. Pede-nos sim que nós amemos concretamente, certos de que Deus é maior do que a nossa consciência e compreende e perdoa todas as nossas imperfeições.